Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, sou o jornalista Lucas Silveira e estamos começando mais uma edição do programa Câmara Entrevista, hoje para falar sobre cultura. Eu recebo aqui a Superintendente de Cultura, Regina Franco. Ela vai falar conosco aqui sobre as ações da Secretaria de Cultura aqui na cidade de Pouso Alegre e fazer um balanço e as expectativas aí para esse ano de 2019. Regina, primeiramente é um prazer recebê-la aqui no nosso programa para a gente falar de cultura, da cultura de Pouso Alegre. Lucas, eu que agradeço, é um prazer também. Obrigada. Ô, Regina, eu queria que você falasse para nós aí, para a gente iniciar, uma tomada, um parâmetro de como que está hoje a cultura aqui em Pouso Alegre, a Secretaria nesse sentido. Lucas, eu posso falar para você que assim, eu estou muito feliz pelo momento da cultura, porque as coisas estão andando, né? Eu posso citar em primeiro lugar onde eu trabalho, que é o antigo fórum, a biblioteca, que atualmente é o Centro Cultural. E ele é muito visitado por pessoas assim que entram para ver o que é o prédio, ficam encantadas pelas pinturas nas paredes, pelos quadros que estão lá. Agora tem artistas expondo no saguão, pelo espaço do prédio antigo, e é muita procura por lançamentos de livros, palestras, sabe? Então, descobrir o Centro Cultural. Quer dizer, então hoje o Centro Cultural está sendo ocupado por várias manifestações artísticas aqui da cidade. Muitas. Agora está tendo a exposição de Pouso Alegre Antiga, do museu, né? As pessoas entram e tem um encantamento. Em função disso, os artistas plásticos estão procurando para expor lá no saguão. Tem as exposições dos artistas, né, dos alunos, artistas mirins das escolas municipais, que vão começar agora, com apresentações de corais. Então, assim, e muita palestra, direto, assim, muita. Quais são os temas hoje mais procurados e abordados na Superintendência de Cultura? Por exemplo, a semana que vem é sobre inteligência emocional. Mas são vários tipos de palestras. Por exemplo, teve uma palestra de uma pessoa conhecida nossa que fez uma viagem para a Índia e veio falar sobre a viagem. São variados os temas, mas a procura é muito grande. Ô, Regina, sobre espiritualidade. Quando deu essa ideia de no local do antigo fórum, fazer um centro cultural, como que foi esse processo? Só para a gente relembrar o público de casa que aproveitou um momento, um lugar que é histórico, né, de uma construção de 1918, e que hoje virou-se um berço ali no centro da cidade da cultura, né? Isso. Então, quando eu não tinha tomado posse ainda, conversando com o Júlio, né, que era da coordenação do governo do Rafael Simões, ele comentou o que eu achava da cultura ficar, na época era só a biblioteca. Eu achei ótima ideia. Ele falou para pensar, e da próxima vez que a gente reuniu, eu falei, não, Júlio, eu quero ir para lá. E na época, a biblioteca funcionava das 10 às 16 horas, né? E tudo muito escuro, até o dia que eu fui lá, eu falei, meu Deus, né? Mas aí a gente entrou, passou a funcionar das 8 às 18. E conversando com o meu grupo, eu falei, nossa, nós temos que transformar isso aqui num centro cultural, porque o prédio é muito bonito, é um prédio histórico. E aí veio a ideia e nós transformamos num centro cultural, que foi a sorte, porque senão nós perderíamos a seção do prédio. Porque foi cedido para a prefeitura para ser centro cultural, Lucas. E eu não sabia. Então dentro do acordo feito com a prefeitura, e a ideia do Estado era para ser um centro cultural. Mas quando nós transformamos no centro cultural, eu não sabia. Quer dizer, foi descobrindo no decorrer do processo. Porque depois veio a documentação perguntando como que estava sendo o funcionamento do prédio, se funcionava como centro cultural, aí nós provamos que era um centro cultural. Só para a gente entender, para o pessoal de casa entender a nossa conversa, Regina, então quando você assumiu a secretaria em 2017, a biblioteca já funcionava ali no fórum? Já funcionava. Então, quer dizer, pegou da outra gestão e vocês pegaram a continuidade. E aí a gente ampliamos o horário e ampliamos o uso do prédio, que é maravilhoso. Agora nós temos auditório, né, e tem acontecido apresentações da lei de incentivo lá, a acústica é perfeita. Então, a procura é enorme. Agora nós vamos ter em junho a apresentação de um músico americano de jazz, que mais para frente nós vamos divulgar, sabe? Vai ter a apresentação de um grupo musical também.
Regina, e aí hoje o Centro Cultural, estando ali na região, no coração de Pouso Alegre, que é, vamos dizer, é a região mais antiga, onde a cidade começou, acaba mesclando a história com a cultura, com o movimento ali, tudo no coração da cidade. Isso, teve um encontro nacional de Esperanto, né, da língua Esperanto, porque o grupo de Esperanto, eles fazem reunião lá no prédio. Então, há uns 20 dias atrás, há um mês, não sei de falar assim, teve um encontro nacional de Esperanto, pessoas do Brasil todo, foi um encontro no final de semana. Então, é muito mesclado, sabe? E o funcionamento do Centro Cultural, inclusive finais de semana, ele abre as portas? Tendo atividades, né? Não tendo, ele não abre. Agora, conta pra gente, Regina, um dos momentos que chama atenção também de quem passa em Pouso Alegre. A gente viu que no ano de 2017, o prefeito Rafael Simões, junto com aí o Conselho de Patrimônio Histórico, tudo envolvido, iluminou-se a catedral e foi um chamariz na cidade, né? Nossa, foi lindo. Foi muito bonito. A gente teve o privilégio de participar desse momento. Muito. E hoje a gente percebe que no ano passado ele conseguiu iluminar ali o Centro Cultural, que ficou lindo também. Quer dizer, é a região central ali chamando a atenção, né? E eu sei que depois tem o teatro, tem a Casa da Cultura lá embaixo, que também está no projeto de iluminação. E triplicou o número de visitação. A Casa da Cultura triplicou, assim. Ela voltou a abrir aos sábados, né? A procura dos artistas para exporem lá é além do que a gente espera. A procura é enorme. E lá também acontece programação à noite. Também, sabe? Porque às vezes, por questão de acessibilidade, né? Porque lá é plano. Então, o que não pode ser no Centro Cultural acontece na Casa da Cultura. Quer dizer, então a Casa da Cultura, que é a antiga estação ferroviária, também um patrimônio histórico de Pouso Alegre, está sendo movimentada aí na parte cultural. Muito, muito. E o que tem lá, geralmente, né? Tem os idosos que estão lá, atualmente convivemos muito bem, e tem as exposições. A cada 15 dias é uma exposição de artista. Então, quem estiver passando na região central da antiga estação, mata a saudade de rever como era o trem e ainda aproveita nas exposições. Eu vou continuar falando com a Regina, mas vou ter que fazer agora um breve intervalo. Eu volto em instantes, não saia daí. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota fiscal eletrônica para produtor rural. Cartão do produtor rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida.
Continuando o nosso Câmara Entrevista, hoje falando sobre cultura com a representante, né, a secretária superintendente de Cultura, Regina Franco, e falando aí, no primeiro bloco, nós estávamos falando das ações aí do Centro Cultural, da Casa da Cultura. Inclusive, a Regina me alertou aqui que no ano passado foram mais de 4 mil visitantes na Casa da Cultura, na Casa da Cultura. O Elcio, que trabalha, né, que ficava antes, quando era a Galeria Artigas ao lado do teatro, ele falou que ao lado do teatro as pessoas não entravam, era escondido, né? Agora lá embaixo existe o encantamento, porque é uma construção antiga e muito bonita, né, Lucas? Quer dizer, as pessoas passam e fazem a visita, registram o nome. Registra tudo, a gente tem tudo registrado. Ô Regina, agora vamos falar, a gente já falou das iluminações lá na Catedral, que foi uma conquista em 2017, do Fórum, né, que é hoje o Centro Cultural, no ano passado, e agora para esse ano aí está um projeto aí que teve o apoio do Patrimônio Histórico, e hoje a Prefeitura investe na iluminação elétrica do Santuário. O Santuário também vai ganhar uma iluminação, né? Vai ganhar uma iluminação, e o projeto de reforma passou pelo Conselho de Patrimônio, né, e a Prefeitura que está fazendo a reforma. E vai ser iluminado também. É uma igreja maravilhosa, né? Que faz parte também de um patrimônio, faz parte, né? É um bem tombado. Eu queria, Regina, que você explicasse para quem está nos acompanhando da importância, esses bens que são tombados, existe aí uma lei municipal cultural que avalia os bens? Existe um conselho que ele é feito por pessoas da comunidade e eles são eleitos. E eles são voluntários, então nós reunimos a cada 30 dias. E às vezes, quando precisa, em reunião extraordinária. E todos os bens tombados, que são bens públicos, não existe bem particular tombado. Então até a pessoa entender, todos os bens que são tombados são bens públicos. Isso. E outra coisa assim que eu fui muito cobrada, Lucas, que eu gostaria de explicar, o cadeião antigo, né? Ele não é tombado. Ele não foi nem inventariado e quando a gente entrou, eu cheguei a pedir que ele passasse para o município para que a gente pudesse cuidar do prédio. Não foi liberado, então nós não temos autonomia de ir lá. As pessoas acham que a gente tem que ir lá e cobrar. Não, é um prédio do Estado. O município não pode ir lá, o conselho não pode ir lá. Então, se eles estão interferindo, é um direito do Estado, o prédio é deles. Quer dizer, então não tem esse contexto histórico, porque não passou por um processo de inventário, de tombamento. Não, como agora o Carmelo está em processo de tombamento. Então o Carmelo entrou com processo de tombamento. Entrou com processo, está praticamente pronto. E a partir, só para quem tem casa entender, Regina, a partir do momento que é tombado o patrimônio, no caso, vamos dar o exemplo agora, que vai ser o patrimônio mais recente, o Carmelo. O que acontece com esse patrimônio quando ele é tombado? São vários fatores, né? Até comentei com a irmã que agora a capela vai ser cuidada, pelo menos enquanto eu estiver na cultura, porque tem um olhar diferenciado sobre isso. E o conselho atual, ele é excelente, Lucas. É um conselho democrático, as pessoas querem que as coisas aconteçam e querem cuidar do bem público. Então, lá, se precisar, tem o fundo, né, o dinheiro do FUNPAC para restaurar. E o entorno do Carmelo agora, da capela, não pode ter construções altas, sabe? Quer dizer, uma forma de preservar o patrimônio, né? Tudo tem que passar pelo conselho agora. Todo tipo de construção que tiver ao redor tem que passar pelo conselho. Então, hoje, para quem está fazendo uma lembrança aqui, vamos falar dos principais bens hoje tombados. Hoje aqui a gente tem na região central, ali os bens tombados. É a Catedral, é o monumento de Nossa Senhora, isso, é a fonte, o Clube Literário também? O Clube Literário, o Centro Cultural, a Escola Monsenhor Zé Paulino, o Teatro, a Casa da Cultura lá embaixo, o Conservatório, o Colégio Estadual, Palácio do Bispo. São muitos bens. Aí você tem a Igreja de São Benedito ali. São Benedito também Santa Terezinha tombada, também Santa Terezinha, a capela lá da Remonta, da Fátima Antiga também. Do Fátima Antiga. Então, quer dizer, esses monumentos da cidade ali, o santuário, né, que a gente citou também, que está com esse processo, são monumentos que qualquer alteração, qualquer intervenção, o patrimônio precisa saber, porque é um bem do município, né? Toda a construção em torno, tudo precisa. E as pessoas precisam entender que se existem casas antigas que estão sendo demolidas, que as pessoas estão mexendo nessas construções antigas, o poder público não tem poder sobre essas construções. Quer dizer, são construções particulares. São construções particulares. As famílias, quem detém o inventário é o que o que determina.
É bom até você esclarecer isso, que a gente percebe aí alguns casarões antigos aqui de Pouso Alegre, como a gente dá um exemplo ali do lado do santuário, Isso. uma residência antiga que tinha que ali eu fiquei morrendo de dó. que foi demolida. Mas e passou pelo conselho, pelo fato de ser perto do santuário, o que seria feito? E ainda questionei com o dono, nossa, não tem como construir, deixar a fachada, mas ele é o dono, né? Eu só questionei como uma cidadã comum, né? Assim, até brinquei com ele, nossa, é uma construção tão linda, falei tudo. Mas é direito dele, ele pagou e é diferente de Ouro Preto, de São João del Rei, de Tiradentes, que são bens tombados. A cidade inteira foi tombada, né? Então não pode ter... Não pode. Agora aqui, só os espaços, os prédios públicos é que são tombados. No particular, a prefeitura não pode nem intervir. Quer dizer, então a memória da população vai ficar guardada nos casarões antigos, são nos templos das igrejas que existem e nas hoje casas aqui, antigas. nas casas antigas. O casarão do Junqueiras também é tombado. Que é um bem do município. Que é um bem do município, não é particular. Particular, a prefeitura não tem poder para intervir. Então, ou seja, o casarão do Junqueira é um casarão que agora em breve a prefeitura vai estar... Nós vamos para lá, se Deus quiser. E vamos falar então, já que a gente está falando da casa do Junqueira, só para o pessoal entender, hoje o Teatro Municipal, ele está sendo aí recuperado. A gente teve uma reforma, foi uma polêmica, né, Regina? Em 2017 abriu o teatro, aí o pessoal reformou. Quando você chegou lá no teatro, o que você encontrou no teatro? Então, poucos dias depois que a gente assumiu, choveu, né? Choveu em cima do piano, na sala do piano, e aí teve que fechar o teatro. Em função disso, Lucas, teve uma denúncia no Ministério Público, e eu fui muito cobrada. As pessoas achavam que era picuinha, porque era uma nova gestão, não queria usar um espaço que a outra gestão tinha feito uma reforma, mas a reforma foi muito mal feita. Foi mau uso do dinheiro público. E aí, em função da denúncia que teve no Ministério Público, eu tive algumas reuniões com o Dr. Aguinaldo Cotrim, né, que é promotor de justiça. Eu segui rigorosamente tudo que ele pediu. Quando cumpriu tudo que ele pediu, ele falou, Regina, agora você pode mexer no teatro. Então, por isso que agora, graças a Deus, nós estamos fazendo a reforma, Lucas. Quer dizer, então, em breve a população vai poder usufruir com as peças teatrais, as apresentações. E é uma reforma muito séria, né? Eu estou acompanhando assim direto. É uma construtora especializada em teatro. Até posso falar que aqueles lustres antigos, que a outra reforma tirou e colocou uns lustres horríveis. Estão sendo voltados. Eles já tá limpando, tá colocando de volta, sabe? Agora, as cadeiras, elas não são muito boas, mas eu não posso trocar, Lucas, porque ficou caro, né? E quem pagou essas cadeiras foi a gestão atual. Ficou pra gente pagar o som e as cadeiras. E elas são muito estreitas, se você senta, você encosta em quem está do lado. Elas foram colocadas erradas, elas foram colocadas retas e não pode, né? Mas eu não vou mexer, porque fica muito caro e a gente não usou as cadeiras, né? E dinheiro público é muito sério, né, Lucas? Então, quer dizer, nesse quesito não vai ter como... Não posso trocar as cadeiras. O certo, o ideal seria reformar as antigas, que são ótimas. E elas estão lá? Não. Não estão lá. Aqui era da parte de cima do teatro, elas estão lá no auditório do Centro Cultural. As outras cadeiras foram doadas para as escolas municipais, porque elas estavam jogadas lá no fundo. Aí as escolas tiveram que arrumar tudo. Quer dizer, então, na verdade, o teatro estava de perna pro ar, né? Nossa, Lucas, a parte do palco, eu chorei o dia que eu entrei lá, né? Porque eu tenho uma história com o teatro. A parte do palco, assim, foi uma falta de respeito que foi feita. Agora, hoje, você entrando lá, a realidade é outra, né? Eles estão começando a mexer, é um pessoal muito sério. Agora, eles fizeram um curso, né? Aqui, para poder subir, para poder mexer. A cortina motorizada, que estava perfeita, estava normal, eles desmontaram, estragou. Pintaram em cima da cortina, numa outra parte, não pode aproveitar. Se eu começar a enumerar aqui, é muita coisa. Os problemas são muitos. São muitos. Parte elétrica, Lucas, a parte elétrica, para quem entende, ela não pode ter emendas. Eles fizeram emendas. Se fosse ligar o som lá, podia explodir o teatro, dar um curto-circuito. Então, são coisas sérias. Quer dizer que hoje estão sendo sanadas para muito em breve. As tomadas, eles colocaram coisa simples de plástico, que não pode, tem que ser tudo próprio. O carpete é uma forração de péssima qualidade.
ar-condicionado em lugar que não tem ponto de luz. Lá em cima, a casa de som lá, né, a cabine de som, eles não enxergam lá embaixo para mexer no som e na luz. E deixou muito tempo descoberto, o piso do teatro empenou, todinho empenado. E muitas outras coisas, Lucas. Então, assim, graças a Deus, eu tenho que falar do Rafael Simões, que é o prefeito, que eu respeito muito, e ele teve um olhar especial sobre o teatro, a mesma angústia que eu tinha sobre a reforma, ele também tinha, ele lutou muito para acontecer essa reforma. Quando as pessoas falam que ele não tem um olhar sobre a cultura, ele tem, tanto é que eu estou aqui, Lucas. Ele colocou uma pessoa voltada para a cultura. Então, ele tem um olhar, eu defendo muito ele, porque ele é um grande prefeito, eu tenho que falar isso. E esse empenho para reformar o teatro, ele teve tanto quanto eu, sabe? E hoje está tendo um empenho também para preservar mais um bem patrimônio da cidade, que é o santuário. Ele tem um olhar diferente, ele tem um olhar diferente sobre a cidade toda, né, Lucas? Eu tenho que elogiar o meu chefe, que eu chamo ele assim, que é uma pessoa assim muito responsável, um grande cidadão. Regina, para a gente finalizar, quais são as suas expectativas aí para a secretaria? Ah, são muitas. Agora com o teatro, eu estou sonhando, né, Lucas? Já tem uma previsão mais ou menos de quando fica pronto? É em outubro, né? Ou seja, a ideia é no aniversário da cidade entregar de volta. Eu preciso conversar com o Rafael para ver, assim, eu estou com muitas ideias, né? Eu preciso sentar com ele para a inauguração, né? A gente tem que entrar num consenso, que eu acho que é o certo, né? Nós somos parceiros, ele é meu chefe, mas eu quero ouvir. E, assim, eu estou muito feliz, Lucas. Muito feliz mesmo, assim, sabe? Porque eu tenho uma história no teatro, né? Eu toquei lá, e meus alunos. Então, eu estou feliz, assim. Os espaços públicos voltados para a cultura, eles estão acontecendo devagar, Lucas, né? Devagar as coisas estão acontecendo. A lei de incentivo que está aí, a subvenção, os shows que estão tendo, muita coisa acontecendo. Que eu acho que a função da Superintendência de Cultura é estruturar, né, toda a parte artística, os artesãos, né, todo tipo de manifestação, todo tipo de manifestação cultural. Então, assim, eu estou muito feliz, assim, satisfeita. Eu gosto muito do que eu faço, Lucas. Que bom, Regina. Eu agradeço, então. Eu faço por prazer. Eu agradeço, então, a sua presença, a participação aqui no nosso programa. Quero que venha mais vezes para trazer as novidades aqui da cultura do nosso município. E agradeço você aí do outro lado que acompanhou o nosso programa hoje, Câmara Entrevista. Até a nossa próxima edição. Tchau.